Quero te convocar a abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Os que estão procurando, nós já vamos iniciar a leitura. E partindo dali, chegou à sua pátria, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus dizia-lhes: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê a paz, que o Senhor nos dê discernimento, que tanto precisamos para poder falar, testemunhar e agir segundo a sua vontade. Amém. Em nome de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, do qual acabamos de ler, que nós cremos, nosso Salvador, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, Jesus aqui com seus discípulos, depois que ele atravessou o lago, ele foi confrontado e foi também questionado sobre a sua vida, mas não só o que ele fazia, mas também a origem da onde ele tinha vindo, a família que ele tinha vindo. E Jesus diz que, apesar dele estar escandalizando seus familiares, escandalizando os judeus, ele diz que não é possível ter um profeta se ele não tiver honra. Mas jamais um profeta vai ter honra na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Profeta tem que ter honra, mas a honra não vem da sua casa, não vem dos seus parentes, não vem daqueles que são da sua pátria. Ora, irmãos, então de quem vem a honra? A honra ao nosso Senhor. E Jesus ficou admirado, isto é, assustado, não porque ele não sabia, mas por tudo que acontecia, e isso impactou no nosso Senhor Jesus. E conosco não deve ser diferente em relação aos inimigos que podemos ter da preparação, da anunciação, do testemunho, do Evangelho. A fé não deve ser obstruída por nenhuma dessas fraquezas externas. Não deve ser abalada por fraquezas externas. Mas nós vamos hoje ver que Jesus não se deixou levar pela rejeição e a fraqueza e a ignorância daqueles que viam as virtudes, a palavra do Senhor, a confirmação do Evangelho, mas não criam, não aceitavam. Jesus passou por toda essa provação missionária a partir de onde poderia ser um grande impulso de apoio da sua vida, do seu início. Poderia ser, sim, da sua pátria, dos seus familiares, da sua origem, o reconhecimento, a validação do seu ministério. Mas o escândalo da depreciação iniciou-se do seu próprio lar.
estendeu-se entre seus parentes e abrangeu-se na sua pátria. E Jesus, ele torna a dizer, lá em Mateus 10:36, assim os inimigos dos homens serão seus familiares. Quando você ler os versículos anteriores, você vai ver quem são os inimigos. Dos que anunciam, dos que renunciam, dos que entregam sua vida ao Senhor. Ele ensinou-nos que quando desaprovado pelos homens, nós somos aprovados por Deus. Essa onda de rejeição que orbitavam em torno do lar e da pátria, do lar, dos seus parentes e da pátria, essas esferas que circulavam para lhe acusar, para discriminar, para rejeitar, no entanto, o Senhor lhe aprovou. Aprove a Deus. Mas como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho não fosse confiado assim, falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Eu sei que para você pode ser um conflitante dizer para você que do lar, da parentela, da cidade de Pereira Barreto, nós não podemos esperar nada a não ser pela misericórdia, pela graça de Deus. Não se assuste com isso, não se surpreenda com isso, porque em 1 Tessalonicenses 2,4, nós acabamos de ler, Paulo diz aos irmãos de Tessalônica, fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, não para agradar os homens. Nunca pregue o Evangelho para agradar os homens. Eu tenho uma preocupação de pregar o Evangelho de agrado, de conformação com os homens, e até com a própria igreja, para você que está aqui hoje. O Evangelho, por natureza, ele é conflitante, porque ele destitui hierarquias e domínios. Mas nós falamos isso das coisas externas, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, só pela fé. Não é por apoio das pessoas. 1 João 5:4. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você quer ter vitórias no mundo? A nossa arma é a fé. A nossa arma é o caminho da fé, é a vitória daquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E vive em torno, no ofício, na missão de afiliação de Deus. Tome cuidado para não haver formalismo, não haver religiosidade, ao invés de haver uma entrega e uma renúncia. A nossa natureza é um sério adversário para nós. Nós falamos dos inimigos externos do nosso Senhor Jesus Cristo, pois então agora nós vemos que nós podemos e devemos entender que o entrave do embate está na própria natureza nossa também. Romanos 14:23 diz, tudo que não é de fé é pecado. Final do versículo. Tudo que não é de fé é pecado. Primeiro nós vamos ver sobre a incredulidade. Quando nós falamos dos incrédulos, nós depositamos para o meio externo. Sempre é assim. O incrédulo é o ímpio. Mas o incrédulo é questão de crer, de não crer. Quem não crê é incrédulo, quem não tem fé é incrédulo. A Bíblia mostra que é possível também aquele que conhece a Deus, que anda no caminho de Deus, que expressa a fé no Senhor e que expressou a fé no Senhor, possa também sofrer algum episódio de incredulidade.
Os discípulos de Jesus, em mais de uma ocasião, mesmo após testemunharem presencial os feitos mais fantásticos do nosso Senhor Jesus Cristo, sofriam falta de fé. No episódio da tempestade, no episódio da multiplicação dos pães 2 vezes, dos peixes, e mesmo durante a crucificação do nosso Senhor, eles demonstraram sintomas de incredulidade, mas eram do Senhor. Então é possível ao crente passar por episódios muito reais e dolorosos de incredulidade e de incertezas. Ele pode até estar envolvido na liderança, no desenvolvendo hábitos, rotinas e exterioridade religiosa, um cristianismo de razão, estar com a sua espiritualidade comprometida. É possível o cristão manter-se firme em seus compromissos e ainda assim não desfrutar da plenitude e da alegria da salvação e fé. É possível que possa valorizar a igreja, mas o hábito e a forma façam mais sentido que o conteúdo que deve ter fé. Sinais que podem indicar essas situações são desânimo, falta de fé, dúvidas, falta de alegria nas coisas da fé, a indiferença, o esfriamento, a ingratidão, a amargura e tristeza. Enquanto a palavra diz que nós devemos ter bom ânimo, e Jesus disse: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, que o evangelho do Senhor é o evangelho de paz, de refrigério, porque então acontecem sintomas contrários ao que está escrito da palavra do Senhor. Porque muitas vezes, irmãos, sem perceber, isso pode ser resultado de rotinas religiosas, o hábito religioso, ou até de pecado ou consciência cauterizada. Ou pode ver também com a personalidade de cada um, de problemas que possam surgir, ou que esteja vivendo, e outras afrontas da maldade que possa vir e nos levar ao desânimo da plenitude do Evangelho. O ponto é que em alguns momentos da vida estamos sujeitos a sermos tomados pela incredulidade, e nós devemos estar firmes na fé. E a palavra de Deus diz que aquele que cuida estar em pé, tome cuidado para que não caia. A palavra do Senhor fala muito em perseverar, e perseverar e perseverar. A palavra do Senhor fala em sermos diligentes no trabalho do Senhor. E a Bíblia nos oferece exemplos de homens fiéis e de fé que enfrentaram o abatimento e falta de fé. Nós não vamos até 1 Reis, do capítulo 17 até o último capítulo de 1 Reis, até o capítulo 22, mas se você for ler de 1 Reis 17 em diante, você vai conhecer melhor o que passou o profeta consagrado de Deus, Elias. Não foi fácil enfrentar Acabe, Jezabel, os Baals, os Baalins, os profetas de Baal, ao ponto dele clamar ao Senhor que só ele tinha ficado. Mas isso, irmãos, deixou Elias sem forças para lutar, desanimado, não queria mais enfrentar o mal que parecia prevalecer tanto. Ele aguentou a pressão, mas no extremo das suas últimas forças,
ao ponto de fazer declarações humanas ao Senhor, ao ponto de dizer que já não enxergava mais e quis a morte. Quando é que alguém quer morrer? Quando não tem mais esperança, quando não tem mais fé, quando o desânimo tomou conta. Quem aqui já teve vontade de morrer um dia? Se não falou isso, teve vontade de fugir, ou sair, ir para um lugar diferente. Percebe quanto é tão real essas manifestações em nós, irmãos? E isso tudo é incredulidade. Como podemos aprender desse episódio da vida de Elias, por exemplo? A ansiedade, o desânimo, o abatimento, o medo, a tristeza, tudo tomou conta dele. E ele já não era mais capaz de expressar a mesma fé que expressava nos dias passados. Ainda que os reis antecessores de Acabe foram menos pior que ele, mas não menos profanos e pagãos. Todos nós estamos sujeitos a abatimentos. Todos nós estamos sujeitos à incredulidade, ao abatimento que surge como resultado das nossas fraquezas, quando nós desguarnecemos na fé, no poder de Deus. Não importa o quão santo você acha que você é, entregue e renunciado que você se acha, como homem e mulher de Deus. A incredulidade pode ser uma desagradável experiência, de alguma maneira e em algum nível, nas nossas vidas. Às vezes nós transferimos a incredulidade para Pedro, quando Jesus disse, cala a boca, Satanás, e para outros, mas nós temos também situações desagradáveis que devem nos conduzir à tristeza e ao arrependimento. E isso impede a operação de Deus. Mateus 17:19 diz, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que nós não pudemos expulsá-lo? Tratava-se de um demoniado, que eles não tiveram condição. E Jesus disse, por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Segundo ponto, são as dúvidas. Você tem muita dúvida na sua vida? Eu vou passar para você alguns assuntos, algumas frases. Quanto mais opções nós temos, mais dúvidas nós temos. O mundo é assim, ele oferece muitas opções para nós. Quando nós não sabemos o bem certo que queremos, e o que precisamos, e o que nós devemos nos aplicar, as dúvidas aumentam. Por isso que nós temos que estar bem certo do que queremos, para não entrar no rol dos duvidosos. Porque quanto mais dúvida nós temos, mais ansiosos ficamos. Você já experimentou isso? E quanto mais ansiedade, mais inseguro ficamos. O mundo é feito para nos colocar numa escala crescente de dúvidas, para que você se confunda e para que você entre em desespero. Quantas vezes já ouvi de mulheres que vai comprar um sapato e aí desce toda a prateleira de sapato, ela gosta de todos, fica em dúvida e compra quase todos, e depois não usa nenhum. E a roupa, com os homens carro, com os homens também outros acessórios, e assim é com as crianças, com os jovens, uma indefinição gerada por dúvidas, porque não tem uma definição do que é bom. O que é bom
são poucas coisas, pouquíssimas coisas, mas o Senhor nos esclarece de todas. Amém? Porque as dúvidas, além de nos perturbarem, nos deixam insatisfeitos por opções que nós tomamos. E a dúvida é fruto de perturbação. Jesus tira de nós as dúvidas e nos dá a certeza. Na fé, a certeza, ela é absoluta. Quer ter a certeza absoluta da sua vida? Tenha fé. Amém? Amém. A fé no Senhor é o apagador de dúvidas. Aquele apagador que limpa a lousa da professora. Lembra-se? Foi quadro negro, quadro verde, agora o quadro é branco. Mas o apagador continua limpando todos os quadros. Assim é o nosso Senhor. Cada quadro da nossa vida, o Senhor apaga os quadros de dúvidas. Então nós podemos dizer, eu estou bem certo, que aquele que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu não me preocupo com o tesouro, porque eu sei quem guarda. Você vê o que anda acontecendo nos nossos países, as pessoas têm tanto dinheiro que não sabem onde guardar, ou onde esconder. Mas o tesouro dos servos, dos salvos, quem guarda é o Senhor, não precisa esconder. Amém? Amém. Tiago diz assim, 1:5, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Alguém aqui se considera pouco sábio? Por que você continua assim? Peça a Deus que Ele dá com liberalidade, Ele não nega uma vírgula de sabedoria para quem pede. Eu vejo na palavra do Senhor que não há espaço para os filhos de Deus continuar neófitos, continuar no leite, sem sabedoria, sem conhecimento de Deus. Mas onde está o empecilho? Veja o versículo 6. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma outra para outra parte. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Olha, irmãos, aqui entrou a dúvida. Por que tem dúvida? Porque não está completa de fé. Fé pequena não remove nada, mas fé grande remove montanha. Ela não é complementar, ela supre. E eu acredito que muitos de nós tratamos a fé como um suprimento, mas ela é complementar em nós, ela nos completa. Veja só, sem dúvida, porque se duvida é semelhante à onda do mar. Parece que aqui nem todos os irmãos conhecem a praia. Estamos a mais de 700 quilômetros da praia. Mas eu gosto mais do mar, não para entrar na água, mas para ver o mar. Porque a onda do mar é isso que está escrito. Ela vem de uma hora para outra, por isso que ela chama ondas, ela vem em ciclos, mas ela vem. E eu já fiquei observando no litoral, o que é de fato o homem que duvida em comparação com a onda. Ele é morto, ele não tem vida, ele é mecânico. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E diz no versículo 8 uma palavra muito forte: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ao efeito da onda.
O homem de coração dobre, sabe o que é o coração dobre, irmãos? No dicionário bíblico está a expressão bíblica que significa falar mal do próximo, blasfemar e dizer coisas ruins. Em outros dicionários diz de problema de caráter. Quando nós não caracterizamos nossa vida, e vem do caráter, quando nós temos uma definição de caráter, nós temos uma personalidade. Porque ninguém tem personalidade se não tiver caráter. E quando nós temos caráter na vida, nós, irmãos, não temos um coração dobre. Nosso coração é entregue ao Senhor. Ele tem autenticidade divina. Não é suscetível como onda do mar, que nada recebe. Senão nós vamos estar igual Pedro. Quando foi andar, viu Jesus no mar, ele quis andar também. E Jesus falou, vem cá, Pedro. Pedro começou a andar. Começou bem. Mas ele depois, sentindo o vento forte, ele teve medo. O medo traz insegurança. O medo é início de naufrágio. Teve medo e começou a afundar. E Jesus disse a ele, estendendo a mão, porque Pedro já estava gritando apavorado, Senhor, salva-me. Irmãos, quando você estiver afundando, primeira coisa, pode gritar à vontade, mas gritar com o coração voltado ao Senhor. Senhor, me ajude. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me salva. Porque, irmãos, nós não sabemos o vento e nem a fé que nós temos ou poderíamos ter. Quando o vento vem, nós já devemos ter fé antecipada. Não adianta querer ter fé depois que a ventania vem, nós vamos naufragar. Então grite, clame ao Senhor. Esse grito é uma exclamação de clamor. Amém, irmãos? Amém. E Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Se Pedro não duvidasse, ele ia estar ao lado do Senhor. Mas como veio a dúvida, surgiu o medo. Todas as vezes que nós tivermos dúvida, vem a insegurança e vem o medo. Sempre será um impedimento terrível para nos afastar da operação de Deus, nem que for para caminhar de um barco até Jesus. Amém, irmãos? Amém. Falar em medo, vamos entrar nele, mas para aprender e não para ter. O medo, irmãos, é uma cortina que impede o exercício da fé também. Ele é uma cortina que impede o exercício da fé. O medo é a porta dos fracassos da vida, os naufrágios. Todo naufrágio das nossas vidas, em qualquer instância, tem relação com medo, com dúvida. São correlacionados. Provérbios diz que se mostrares fracos no dia de angústia, a sua força é pequena. Interessante que aqui está no presente. Às vezes a gente fala no passado, né? Mas é no presente. Se você for fraco no dia de angústia, no dia da angústia, a sua força é pequena. Porque se você mostrar força no dia da angústia, se você mostrar força no dia de angústia, a sua força vai ser grande. E essa força vem de Deus. Força, quando diz na palavra do Senhor, é de operar, como nós lemos em Filipenses. E ela vem de dinâmicos, de dínamos, de gerar energia. Não essa energia cósmica que os esotéricos pregam por aí, não. Mas é energia de mover, de fazer efeito, de andar por cima do mar,
de vencer o medo, de vencer provações, de vencer dúvidas, de não naufragar. De não naufragar. Salmo 27:1, um salmo de Davi: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Olha que forte. O Senhor é a minha vida, de quem me recearei? O Senhor é luz, a salvação é a vida. Encare isso na fé, que você vai ver que as derrotas, elas serão minimizadas. Amém? Amém. 1 João 4,18, no amor não há temor. No amor não há temor. Antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. É um dos versículos mais substanciais da palavra do Senhor. João foi de uma categoria espiritual na revelação do Senhor, em trazer para nós que o amor tira medos, tira temor, lança fora, porque o temor traz junto no seu envelope, no seu conteúdo, a pena. E Jesus pagou por nós. Por isso que Deus é amor. O Senhor morreu na cruz para tirar de nós temores, porque temor é sinal de condenação. Mas o amor tira o temor, porque quem teme não tem o amor de Deus. O amor de Deus, eu estou procurando lembrar para os irmãos, porque é necessário para a igreja, é o amor ágape, irmãos. É o amor doador, o amor de renúncia, o amor que tudo sofre, o amor de entrega, o amor que considera os outros superior a si mesmo. Jesus depositou no nosso coração transformado este amor, que não deve ter temor, não deve ter dúvida, não deve ter medo. Amém, irmãos? Algumas pessoas ainda dizem, de uma forma muito superficial, que por causa de tantas notícias ruins, as pessoas vivem sentindo medo do amanhã. E Jesus disse no Sermão das Beatitudes: basta cada dia o seu mal. Sabe o que anda acontecendo com as pessoas? As pessoas estão com medo do amanhã, mas têm esperança no futuro. Qual está mais perto no futuro próximo? O amanhã ou daqui 10, 15 anos? Você está imaginando isso? Tem temor do dia de amanhã, mas tem esperança no futuro. Não concebe. Porque isso é a natureza nossa de querer viver que um dia as coisas vão estar, eu vou estar diferente. As coisas não mudam, mas você pode mudar agora. Entender que o amanhã e todo o seu futuro à frente está nas mãos de Deus, direcionado ao reino eterno, a salvação uma vez dada aos santos. Amém. Amém, irmãos? Porque o medo aprisiona a fé, o medo paralisa, o medo debilita, o medo torna a pessoa inútil, enquanto a fé, irmãos, nos faz úteis, nos encoraja, nos liberta. Amém? Amém. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:4. E 11:6 também diz: ora, sem a fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aqueles que aproximam de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amém. E Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá.
Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Se você anda com uma vida toda turbulenta, turbulenta é quando está tudo mexido, tudo bagunçado, para entender melhor. Se você hoje está com a sua vida toda bagunçada, você está com temor, está com medo de muitas coisas. Não tem a paz de Cristo. Você pode buscar a do mundo, mas não a de Cristo, porque ainda não encontrou. Mas Jesus usa a palavra interessante no começo, deixo-vos. Deixar é entregar com as duas mãos, como uma transferência das melhores atitudes e personalidade que Deus tem, para depositar em nós para o exercício da fé. Então, João diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Porque a fé, irmãos, vence o medo. A fé anula as dúvidas. A fé nos tira do mundo da incredulidade. Por mais cristãos que possamos ser, nós não podemos perder o caminho da fé, da plenitude de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém? Amém. Sempre, sempre. Sempre nas nossas vidas. Olhando para Jesus, o autor, o consumador da fé, o qual pelo gozo que estava proposto, suportou na cruz, desprezando a afronta, assentou-se ao trono de Deus. Jesus começou recebendo afrontas. De quem, irmãos? Nós lemos. Da família, dentro de casa, da parentela, em volta de casa, da sua nação, no seu bairro, na sua cidade, em toda a Galileia. Embora tudo isso serviu para mostrar que Jesus é o único. Então a quem nós devemos olhar? Eu não devo olhar espiritualmente para a minha família. Eu não devo olhar espiritualmente pelos meus parentes, pela minha nação. Eu devo olhar para quem morreu na cruz por mim. Amém. O autor e consumador da minha fé. Pois aí então eu vou entender que eu devo amar a minha nação, eu devo amar os meus parentes e devo amar os da minha casa. Acredito que o inverso está sendo feito muito até dentro dos lares cristãos. Há uma expressão muito grande de devoção a filhos, de devoção aos pais, de devoção ao marido. E eu ouvi de um pastor sobre o culto aos filhos, aos netos. Irmãos, leia a palavra do Senhor. Talvez você está invertendo os fatores e está sofrendo muito por isso. Você quer agarrar, segurar da direção, porque quem faz isso é autor e consumador da fé. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele assentou-se à destra do trono de Deus, que é o caminho da redenção. Precisamos entender na voz da palavra do nosso Senhor, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus, ao Pai, do trono da graça, se não for por Ele, porque Ele nos mostrou o caminho. Amém. Deus te abençoe. Amém. Ore pela igreja. Ore por todos os irmãos da igreja. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço,
tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestidas do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.